Glórias a Deus, aleluias. Bom dia, queridos. Bom dia só para os vivos. Graça e paz a todos, amém? Que você possa viver um milagre todos os dias sobre a tua vida. O milagre, ele não é circunstancial. O milagre ele não pode ser feito em nossas vidas, realizado em nossas vidas, só quando a circunstância é adversa, não. Nós precisamos viver milagres todos os dias, porque viver já é um milagre, e nós temos que entender isso. Você é o próprio milagre da vida. Então todos os dias nós vivemos de milagres em milagres, e haverá dias que nós viveremos milagres maiores, milagres extraordinários, mas todo dia existirá um milagre sobre a tua vida. E milagre, irmãos, não é para explicar, milagre é para viver. Quem quer explicação de como milagre acontece, de como milagre se realiza, nunca viverá milagre. Então não se explica milagre. Milagre você vive ele, agradecendo e exaltando o nome bendito e santo do nosso Deus, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Sobre a tua vida que está aqui, sobre a tua vida, você que está aí na tua casa nos assistindo, o milagre também há de chegar sempre sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Queridos, eu quero estar orando agora pelos nossos dízimos, ofertas e primícia. Você pode estender suas mãos para cá, você que não trouxe ainda pode estar fazendo. Você que está em casa pode usar o nosso QR Code aí, fazer a sua transferência de dízimo ou de oferta de missões, e você pode estar sendo poderosamente abençoado no nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa manhã, diante do teu altar, apresentar os nossos dízimos, apresentar as nossas ofertas, tudo aquilo que o Senhor tem nos trazido, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado à nossa mão. Nós queremos, Senhor, não é devolver, Pai, é entregar em tuas mãos aquilo que o Senhor tem nos dado, porque tudo pertence para o Senhor. E que o Senhor nessa manhã possa abençoar cada filho, cada filha que tem entendido o princípio, Senhor, da obediência, da deliberdade, da generosidade. E nós honramos o teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe a vida financeira de cada filho, de cada filha tua, abençoa na 30, 60 e a 100 por um, para que haja colheita. Abre as portas, traz promoção, Pai, envia milagres sobre a vida dos teus filhos, para que sobre a casa, o lar e a vida deles possam ter, sobre esta casa também, para fazermos a tua obra, Pai, no nome bendito e santo de Jesus, amém e amém, Jesus, glória a Deus, amém? Queridos, podemos assentar, obrigado, amados, depois vocês voltam. Queridos, eu quero convidar você a abrir comigo a tua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 6. Vamos estudar um pouquinho sobre esse grande homem de Deus, que é um dos grandes exemplos para nós. E nesse período que nós vivemos, aonde as portas do inferno, aonde os homens, movidos por pensamentos e atitudes malignas, têm tentado colocar a igreja em um só pacote. A Bíblia diz, irmãos, que as portas do inferno, elas jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Então que nós, como verdadeira igreja, você tem que entender, a igreja não é esse templo, não é essas paredes, irmãos, a igreja é você. Nós somos a verdadeira igreja do Senhor. Então o inferno não pode nos parar, amém? Eu às vezes fico meio com o pé atrás, porque existem pessoas que meio essa dificuldade, essa pandemia, irmãos, acham que não necessitam mais de Deus, que podem viver longe da presença de Deus. A Bíblia nos ensina a não deixarmos de congregar, como é o costume de muitos. Ai, eu não gosto de culto online. Irmão, você não precisa gostar de nada. Você não pode deixar de cultuar ao Senhor, seja presencial, seja online. Nós temos que estar no lugar onde o Senhor está, porque onde o Senhor está, tem paz. Onde o Senhor está, tem alegria. Sabe, nós não podemos colocar, irmãos, Deus dentro de uma caixinha e achar que o culto ele tem que ser um ritual ou ritualístico. Não. O culto, irmãos, ele é uma expressão do meu interior para o meu Deus. O culto é a minha rendição ao Senhor. E eu posso cultuar na minha casa, posso cultuar no templo, posso cultuar na rua onde eu estiver. Mas eu não posso esquecer de que tudo que eu estou fazendo é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E aonde o Senhor está, como nós cantamos agora, nesse lugar onde o Senhor está, sabe, não tem medo, medo perde a vez. Tem muito crente aí, irmão, com medo de morrer. Com medo de morrer por causa de um vírus. Ah, irmãos, pouco importa.
Uma coisa que nós temos que ter certeza: um dia a morte vai chegar. Seja por qual caminho que for, ela há de chegar. Só que, irmão, enquanto a tua hora não chega, fica tranquilo. Deus está protegendo de você. Você só vai quando Deus determinar que você vai. Seja pelo que for. O que nós temos que ter medo, irmãos, é de não nos distanciarmos da presença do Senhor. É de não atrairmos a ira de Deus, o pavor de Deus contra as nossas vidas. Mas ao contrário, não. Nós temos que ter a certeza e a convicção de que se terminar aqui, se inicia lá na eternidade. Como diz o apóstolo Paulo, é lucro. O morrer em Cristo não é perca, não é dano. O morrer em Cristo, ele é lucro. Nós estamos lucrando. Então, se você morrer, fica tranquilo, tem uma eternidade. Agora, o ruim é morrer distante de Deus, longe da presença dele, sem ter certeza para onde ir. Então, o que nós precisamos fazer, irmãos, é fidelizar a nossa vida diante de Deus. É ter fidelidade diante do Senhor. Irmãos, a ciência, ela nunca teve a última palavra. A última palavra quem dá é Deus. A economia nunca teve a última palavra. A sociedade nunca teve a última palavra. A última palavra, ela sempre será de Deus. Quem determina todas as coisas é Deus. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé no Senhor. Então você não tem que estar não deixe o medo te dominar. Porque o que o diabo quer, irmãos, é nos aprisionar com medo. É nos fazer refém. Nos colocar pavor. E agora, como é que vai ser? Ah, irmão, como é que vai ser? Eu já sei como é que vai ser. Eu já sei que Deus continua sendo Deus, Ele não mudou, e eu não vou mudar pelaquilo que diz ou pelaquilo que fala. Eu vou continuar. Eu quero que você preste atenção. Como foi que Daniel venceu isso? Como foi que Daniel prosperou na Babilônia? Como foi que Daniel se tornou um dos homens excelentes? Porque ele não deixou o medo dominar. Porque ele não se acovardou na hora que todo mundo estava com medo. Daniel estava de pé na presença do Senhor, fazendo aquilo que ele costumava fazer. Nós não podemos parar de fazer, irmãos, aquilo que nós temos feito, porque A ou B, porque o mundo, porque o governo. Não, pouco importa, irmãos. Minha vida não é controlada pelo governo. A nossa casa, nossa família não é controlada pelo governo. Nossa vida e nossa casa é controlada por Deus. Então, eu quero ler com você o capítulo 6 de Daniel. Nós vamos ler o capítulo inteiro, talvez com algumas pausas, mas eu quero que você, que está aqui presencial nesta manhã, e a você que está aí na tua casa, também esteja nos ajudando, né, e meditando, prestando atenção, retendo a palavra do Senhor sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Daniel capítulo 6, verso 1, diz assim, ó: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então tinha mais 2. Aos quais esses sátrapas desse conta, para que o reino não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, né, que era 2, e dos demais, que eram os sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Havia excelência em Daniel. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele algum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, vive para sempre. Ó, puxa-saquismo. Todos os presidentes, mentira, não foram todos,
Daniel não estava incluído, do reino, e os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei deva abaixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha os decretos aqui. Agora, ó rei, estabelece o interdito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Ora, olha só, verso 10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Verso 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e disseram: no tocante ao mandado real, ao mandamento real, não assinaste um interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Verso 13. Então responderam diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs no coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Quando há fidelidade em nossas vidas, irmãos, até quem não serve a Deus vai entender que a fidelidade de Deus está em nossas vidas e que Deus fará aquilo que nós, muitas vezes, até não achamos que pode acontecer. Olha o verso 18. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegou-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo de Deus, do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. E quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu
a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moravam em toda a terra. A paz seja multiplicada. Da minha parte é feita um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o Persa. Ei, querido, amado Pai Santo, a tua palavra ela é a expressão exata da verdade. Nela não muda e não há sombra de variação. Porque o Senhor é o mesmo hoje, foi ontem e será para sempre pela eternidade. Pai, a tua palavra será ministrada agora. Que não eu, mas que o teu Espírito possa fluir neste lugar, chegando até a casa de cada filho e de cada filha tua. Que aqueles que nos ouvem, que possam ser ministrados e tocados. Que o teu Espírito possa voar velozmente, para que a tua palavra possa trazer o resultado para o qual ela está sendo enviada neste dia. Que os corações sejam transformados, quebrantados, e que o Senhor possa nos encher com tanta alegria, para que nós possamos continuar felizes na tua presença, ó Deus querido e santo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados, nós estamos vivendo o contexto do livro de Daniel, um contexto de um exílio, onde os congregados de Israel, os congregados de Judá, os dois reinos, eles estão cativos. Desde o período babilônico, eles estão sendo cativos, porque deixaram de obedecer à voz de Deus. E Daniel é um dos jovens que tinha nele o espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, que se destacava, juntamente com os seus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam inseridos naquele contexto de um reino, de um exílio, servindo ao rei Sírio, ao rei Dário, e não deixaram de servir ao Senhor. Porque eu posso servir a homens, mas eu não posso deixar de servir a Deus. Eu não posso colocar os homens em primeiro lugar e colocar Deus em segundo lugar. Eu não posso colocar o meu patrão em primeiro lugar e Deus em segundo. Não, em primeiro lugar tem que ser o reino e em segundo lugar as demais coisas. Porque se eu inverter esses valores, eu deixo de servir a Deus e eu passo a servir a homens, e quando der, eu sirvo a Deus. É assim que as pessoas muitas vezes têm feito. Servem a homens. E quando dá, vão servir a Deus. Não, irmãos. Eu sirvo a Deus. E se der, eu sirvo aos homens. Mas em primeiro lugar, o meu serviço, a minha disposição é ao Senhor. Você pode ver que Daniel aqui é reconhecido como servo. Servo do Deus vivo. Não é qualquer serviçal. O rei não falou, Daniel, meu servo. Não. Ele diz, Daniel, servo do Deus vivo. Daniel estava a serviço do rei. Mas, acima de tudo, Daniel era servo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Assim nós precisamos entender. Nós servimos em primeiro lugar a Deus. Sabe por quê, irmãos? Quem serve Deus consegue servir as pessoas com excelência. Agora, quem não consegue servir a Deus, irmãos, não consegue servir as pessoas. É por isso que você vê que pessoas não conseguem fazer o melhor para as pessoas. Não. Porque essas pessoas não conseguem servir a Deus. Porque servir a Deus, irmãos, não é um período, não é um momento. Você pode ver que o rei está dizendo que Daniel era um homem que servia a Deus continuamente. O serviço de Daniel para Deus não era por temporada, não era por momento, não era por ocasião. O serviço que Daniel prestava a Deus era contínuo. Sempre. E nós, sabe,
tem que existir em nós uma motivação para servir ao Senhor. E essa motivação, ela não pode ser uma motivação pessoal minha. Não, essa motivação tem que ser a motivação do Espírito que Deus colocou em mim. Eu não posso ser motivado pela minha carne. Eu não posso ser motivado pelas minhas emoções para servir ao Senhor. Eu já vi pessoas se emocionarem para servir ao Senhor, mas daqui a pouco, quando acaba a emoção, é hora de dar tchau. Quem serve ao Senhor pelas emoções, quando as emoções se abararem, elas vão embora. Quem serve ao Senhor pelo aquilo que Ele faz, quando Ele deixar de fazer para você, você vai dar tchau. Mas quem serve a Deus pelo aquilo que Ele é, vai permanecer, mesmo em meio às adversidades. Daniel servia a Deus por quem Deus era. Não pelo que o Senhor fazia, até porque se fosse pelo que o Senhor fazia, Daniel estava exilado. Longe da sua terra. Servindo não a um rei do seu povo, mas servindo a um rei estranho. Um rei estrangeiro. Mas mesmo assim, ele continuou servindo ao Senhor. Talvez muitos diriam, que motivo você tem para servir ao Senhor? Porque em todos os contextos de exílio e de escravidão que nós vemos na Bíblia Sagrada, muitos que foram para o Egito, no período da morte, pós-morte de José, e que se tornaram escravos no Egito, muitos deles deixaram de servir ao Senhor e passaram a servir os deuses do Egito. Assim, na Babilônia, muitos que foram exilados deixaram de servir ao Deus vivo e passaram a servir os deuses babilônios. E assim, por conseguinte, se você observar a história de Israel, o povo de Israel, irmãos, que muitas vezes se acha a última bolacha do pacote, foram o povo que mais adoraram deuses estranhos, que mais ofereceram oblações a deuses que não eram Deus, que deixaram o Deus vivo, foram o povo que mais viu milagre, que mais viu o Senhor realizar coisas extraordinárias, e foi o povo que mais abandonou, que mais virou as costas para o Senhor. Agora nós, que fomos enxertados, que fomos recebidos, chamados de filho, nós não podemos cometer o mesmo erro. Nós não podemos brincar de servir ao Senhor. Nós temos que servir ao Senhor com alegria, com interesse em nossos corações, sabendo, irmãos, que tudo isso aqui vai passar, e mais um pouco de tempo nós deixaremos de habitar aqui nesta terra, e passaremos a habitar com Ele na eternidade, no céu, e viveremos com Ele para sempre. Olha a declaração que Dário termina dizendo, o seu reino não terá fim. Dário vai dizer, o reino do Deus de Daniel é um reino eterno. É um reino que dura para sempre. O seu domínio é sobre céu e terra. Ele está reconhecendo, o meu reino é um reino limitado sobre determinados povos aqui na terra. Mas o rei ao qual Daniel serve é um rei que tem um domínio sobre tudo e sobre todos. E isso fez Dário reconhecer. Através de quem? Através de Daniel. Através do exemplo. Se você observar, irmãos, no Egito, Deus abençoou o Egito, livrou o Egito da fome por causa de quem? Por causa de José. Todo o Egito e todas as cidades e terras adjacentes foram livres da fome por causa do exemplo e da fidelidade de José a Deus. Agora, no meio dos medos, dos persas, Dário está reconhecendo, através da vida, através do exemplo que havia em Daniel, que o Deus que Daniel servia era o Deus único e o Deus verdadeiro. Sabe, quando você lê o Salmo de número 121, o salmista faz a seguinte declaração no verso 1: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E ele vai dizer assim, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez céus e terra. Porque, irmãos, normalmente, os ídolos, ou os postes ídolos, eles eram colocados sobre os montes. Para quê? Para que as pessoas, ao passarem, olhassem para os montes e observassem a figura daquele Deus. Mas o salmista está dizendo, o meu Deus, ele fez céus e terra. Os outros não fizeram isso, mas o meu fez. Então, quando eu elevo os meus olhos para o monte,
eu sei que o meu socorro virá de lá, porque lá está o Senhor que fez céus e terra. Então Daniel, ele se torna um modelo, uma referência para todos. Preste atenção que se nós observarmos, irmãos, o rei, ele decide levantar 120 sátrapas, mais 3 presidentes. Então 123, tira Daniel, ficou 122. 122 homens tentaram, com fúria, destruir a vida de Daniel. O propósito deles não era envergonhar Daniel, não era tirar Daniel do cargo, era destruir, era acabar, era matar a Daniel. E a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que eles tentaram de todas as formas, mas eles não acharam culpa e nem vício sobre a vida de Daniel. Porque Daniel, além de ter um espírito excelente, ele era fiel. Ele tinha fidelidade dentro dele. Sabe, irmãos? Às vezes, as pessoas que dizem servir a Deus hoje, servem do seu jeito. Querem servir a Deus da sua maneira, do jeito que dá. E aí não à toa que nós vemos pessoas que oram, que às vezes jejumam, que às vezes leem a palavra, mas não à toa fazem coisas erradas. Aceitam suborno, compram coisas roubadas, passam a perna se for necessário, mentem quando lhe for conveniente, porque afinal de contas, contar uma mentira aqui, uma mentira ali, não tem nenhum problema. E aí anda uma vida pervertida. Não uma vida que honra ao Senhor. Eu não posso me ajoelhar, orar uma coisa, e nas minhas atitudes fazer outra. Eu não posso pedir a Deus justiça sobre a nação e concordar com o engano, concordar com a mentira de homens. Eu não posso orar a Deus, traz mudança, traz justiça sobre a nação, e aí quando chega período de eleição, eu vou lá e voto num partido de esquerda, que é a favor do aborto, que é a favor da liberação de maconha, que é a favor de tudo quanto é trapaça, que é contra os princípios morais cristãos. Então eu oro uma coisa, mas eu pratico outra. Esses dias atrás aí, a senhora Carmen Lúcia, ministra do Supremo, com uma canetada, disse que agora é proibido ter um exemplar da Bíblia nas escolas. Mas aí pode ter livro na biblioteca da escola de Orixá, de Babaluxô e de tantas outras culturas. Irmãos, não é porque o Estado brasileiro ele é laico que ele tem que ser bagunçado. Ele é laico, ou seja, ele reconhece todas as outras e aceita todas as outras religiões. Mas ele, por mais de 70%, na sua maioria, é formado por cristãos. O Estado é laico, mas o Deus não é laico. O Deus continua sendo só. No Brasil, 70% crê no único e verdadeiro Deus. É muito mais que maioria. E nós vivemos em um período de bagunça, onde os homens têm feito isso. E nós, muitas vezes, nos calamos. Nós não podemos nos calar, irmãos. Nós temos que abrir a nossa boca. Principalmente através da oração. Mas nós temos que fazer uma coisa na oração e agir com as nossas ações. Porque a palavra oração quer dizer orar e agir. Então não adianta eu orar. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Aí eu vou lá e cometo coisa errada. Eu vou lá e aceito suborno. Alguém passou vendendo a televisão. Nossa, uma Smart TV. O cara passou lá em casa, pediu para mim R$2.000. Bom, alguma coisa está errada. Você conhece a pessoa? Nossa, o cara veio com um iPhone, R$500. Alguma coisa está errada. Você não precisa nem consultar o Espírito Santo, irmãos. Só precisa ser inteligente para perceber que alguma coisa é errada. Que alguma coisa está fora. Nossa, o cara passou lá, 4 pneus zerados, aro 15.
R$ 150 cada um. Alguma coisa está errada. Ele é fabricante? Ele fabrica pneu? Para vender tão barato assim? Tem que duvidar de algumas coisas. Outras coisas, para dar jeitinho, irmãos, nós não podemos viver de jeitinho. Nós temos que viver de milagre. Quem vai dar jeito é Deus, não somos nós. Quando nós tentamos dar jeito, irmão, nós bagunçamos a coisa. Quando nós tentamos arrumar coisa, nós pioramos as coisas. Então nós temos que tomar cuidado entre o que nós oramos e o que nós fazemos. Tentaram destruir Daniel. Tentaram matar Daniel. Irmãos, a igreja tem mais de 2000 anos. Nero tentou contra a igreja. Hitler tentou contra a igreja. César tentou contra a igreja. Tantos homens, irmãos, tentaram contra a igreja. Todos eles passaram. E a igreja continua de pé e vai continuar assim até a eternidade. Porque o inferno não pode contra a igreja. Sabe por quê, irmãos? O dono da igreja não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é querubim, não é. O dono da igreja é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Então fica tranquilo, quem guarda a tua vida, quem protege a tua vida é Deus, não é homens. A tua segurança está em Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso, mas tem gente morrendo. Tem, irmãos, e vai morrer mais. Porque gente morre, irmãos, gente morre faz tempo. E vai continuar morrendo muito mais. Independente de A, de B, de C, de pandemia, de qualquer... vai morrer. E eu acredito que um dia também você vai morrer. Como eu creio que você é arrebatado, eu vou ficar fora dessa lista. Essa é a minha fé. Não sei se você tem fé para isso. Mas eu creio no arrebatamento. E eu espero por ele e eu espero chegar nessa hora de ser arrebatado. Mas quem não passar pelo arrebatamento, não viver o arrebatamento, vai passar pela morte. Porque morre criança, morre jovem e morre adulto, morre idoso. Agora, irmãos, o problema é como nós morremos. Preste atenção. Porque Daniel tinha um espírito de excelência. E Daniel percebeu, irmãos, a inveja. Porque a pior coisa no mundo é a inveja. É até pior que feitiçaria. Esses homens investidos de inveja intentaram contra Daniel. Porque o rei, e todos ficaram sabendo, que o rei pensava constituir Daniel como presidente de todo o seu reino. Olha que era 120. Dos 120 tinha 3. Os outros prefeitos, governadores e os sátrapas davam relatório para os 3 presidentes. Mas Daniel seria colocado acima dos outros 2, sobre todo o reino. Isso encheu o coração dos demais de inveja. Até porque todos os outros aqui faziam parte do reino Medo e Persa. Agora Daniel não fazia parte do reino Medo e Persa. Daniel era judeu. Porém, era um povo estranho para os medos e para os persas. Mas Daniel fazia o seu trabalho com excelência. E o rei observou isso. Então eles intentam contra Daniel. Tentaram e não acharam. É o seguinte, só na lei de Deus. Só na lei do Deus que ele serve. Vamos pegar ele. Então o que Daniel faz? O que Daniel gosta de fazer? Daniel gosta de orar. Achamos, pronto. Vamos proibir ele de orar. Se nós proibir Daniel de orar, ele vai perder as forças dele, ele vai perder as convicções dele e ele vai se tornar comum a todos nós. Mas eles mal sabiam que Daniel jamais deixaria de fazer aquilo que ele continuava fazendo. Tá, irmãos? Tem pessoas que no meio da adversidade param de orar, param de ler Bíblia, param de vir para a casa do Senhor. Não dá, eu não vou para a casa do Senhor por causa disso. A mesma pessoa, irmãos, a pandemia está difícil. Irmãos, igreja não é covil de vírus de pandemia. Tem gente que vai trabalhar, não tem problema. Vai para o mercado, não tem problema. Vai para o açougue, padaria, vai para shopping, vai para o quinto dos infernos, não tem problema. Irmão, o quinto dos infernos é lá em Portugal. Porque se for para o inferno mesmo, não dá para voltar, vai ficar por lá mesmo.
Tem gente que vai para todo lugar, mas para a igreja não pode, porque parece que a igreja é o covil, como diz o endemoniado do Gilmar Mendes. Que a igreja é um lugar de propagação. Trem, metrô, ônibus não é. E aí tem um bando de crente, boca aberta, que fica entrando nessas conversas. Ah, que nós respeitamos a ciência. Pode respeitar a ciência, vai respeitar Deus, vai honrar Deus. Sabe por que ciência? Não foi a ciência que deu a vida para você. E nem vai dar a eternidade para você. Quem vai dar vida para você é Deus. Aí tem gente que se esconde dentro de casa para não vir para a igreja. Mas vai para tudo quanto é lugar. Aí é que eu não quero expor a minha família. E nos outros lugares, abençoado, tu não está expondo, não? Brasileiro aí que tem essas tribos deles aí. Que brasileiro não tem família, brasileiro tem tribo, né? Enche a casa, é só fazer um almoço, acabou. Já era. Arrebentou com todo mundo. Então, irmãos, nós temos que parar com essas baboseiras. Isso é falta de fé. Quem te protege é Deus. Tem gente que morre, irmãos, de uma queda pequena. Tem gente que morre de um acidente de carro. Tem pessoas que morrem de parto. E tantas outras coisas. Então, irmão, se você não tem, deixa eu dizer uma coisa para você. Para essa igreja, para quem está assistindo. Se você não confia em Deus, para de servir a Deus e vai servir a Satanás logo. Desculpa. Estou de saco cheio com isso. Crente que fica com mimimi. Para com isso. Você serve a um Deus fiel, justo e verdadeiro, que não precisa provar nada para ninguém, mas já provou durante toda a existência que Ele é Deus do impossível. E aí nós servimos a Deus e ficamos com coisinha, irmão. Ei, se Deus não pode guardar você, para de servir a Ele e vai servir ao diabo. Ah, bispo, essa palavra é dura. É dura mesmo. Porque você acha que Deus é só amorzinho? Não, Deus é justiça. Espera que você vai ver no dia do julgamento. Se vai ter melzinho na chupeta. Servir a Deus, irmãos, tem que ter coragem. Havia um decreto assinado, havia um interdito assinado, uma escritura lavrada, selada com anel real, coisa que não se podia mudar. E todo, quando virou notícia, ninguém pode, olha só, nem as mulheres podiam fazer pedido ao marido. Os filhos não podiam fazer pedido aos pais. O único que podia receber qualquer tipo de pedido era só o rei Dário. Nenhum lugar do reino alguém poderia fazer qualquer pedido a alguém. Nem a homens e nem a qualquer Deus. Tudo isso movido por inveja por causa de Daniel. Mas Deus guarda os seus. Daniel fica sabendo do decreto. Tem gente que se esconde por causa de decreto, né? Daniel não. Daniel entra para sua casa, entra no seu quarto e vai orar. Não pode orar, o que Daniel vai fazer? Aí os babacas da vida vão dizer que Daniel é desobediente. Como eu vi gente falando besteira. Ai, mas a igreja não pode andar em desobediência. Ei, mas importa obedecer a Deus do que a homens. Se fosse hoje, ai, esse Daniel é desobediente. Não obedece ao governo. Eu tenho que obedecer ao governo, irmãos, quando a ordem dele não interfere a minha adoração para com Deus. Agora, se a ordem de qualquer governo, irmãos, interferir a minha adoração a Deus, pode me mandar para a prisão, pode me mandar para onde quiser, eu não estou nem aí. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou obedecer a palavra. Eu vi gente aí, irmãos, cancelando tudo e qualquer tipo de atividade em loco na igreja para ficar só com atividade remota. Ninguém pisa na igreja. Nem os pastores pisavam na igreja, faziam o culto de casa. Não, irmãos. Nós temos senso de responsabilidade. Nós temos senso de obediência. Mas nós não somos escravos. Nós não somos obrigados. Até porque, irmãos, todos esses decretos que foram baixados para que a igreja não funcionasse,
Isso foi feito, irmãos, porque eu até concordo que as igrejas aceitaram. Porque se as igrejas não tivessem aceitado, irmãos, nós poderíamos estar de porta aberta, porque a Constituição brasileira, a lei da Constituição brasileira, que é a Carta Magna, garante isso para todos nós. Nem Supremo, nem governador, nem prefeitura tem mais domínio sobre isso. Porque eu duvido, irmãos, se nesse período as igrejas não tivessem preocupado, os pastores, em ajudar, se todo mundo, irmãos, no Brasil inteiro, se levantasse e falasse assim, nós não vamos baixar as portas, não vai ficar aberta, vai arrumar presídio para prender todo mundo. Porque não ia dar conta. É porque nós somos um povo pacífico. Não existe em nós o senso de rebelião. E nós nos preocupamos quanto a isso. Mas tudo tem hora, tudo tem limite. Então você que está aqui, você que está em casa me ouvindo, você tem que parar de ser medroso. Se você tem medo de morrer, é porque você não tem certeza da sua salvação ainda. Porque se você tem certeza da sua salvação, você não tem medo. É porque Romanos capítulo 8 diz que nós somos como ovelha muda, levada ao matadouro todos os dias. Então não podemos ter medo. Eu tenho que ter medo, irmãos, é de não ter a presença dele. É de não ter a intimidade dele mais. Sabe por quê, irmãos? Esse ambiente aqui é o ambiente que haverá no céu. Lá no céu, você não vai ter uma salinha para você ficar com o seu celular assistindo o Deus de poder lá. Não. Tete a tete, frente a frente, todos no mesmo ambiente, de glória e de unidade. Então, uma igreja, irmãos, está nesse lugar para adorar a Ele. Eu vi relatos de muitos pastores, onde membros ficaram com depressão, onde uns voltaram para as drogas, para o alcoolismo, por causa da ausência da igreja na vida deles. A igreja é o ponto de partida, é o lugar de auxílio para aqueles que precisam da presença de Deus. De ter essa alegria, sabe? E de estar junto, irmãos, fazendo com que o evangelho do reino seja expandido. Daniel não deixou de fazer aquilo que era atividade peculiar dele, a primazia dele. Ele orava 3 vezes por dia, ele continua orando 3 vezes por dia. Mas tem um decreto, bispo. Pouco importa. Daniel não se preocupou com o decreto. Daniel se preocupou em agradar ao Senhor Jesus. E ele continuou adorando ao Senhor Jesus. Tem gente, irmãos, que aproveita. Nem no físico do templo e nem no online participa do culto. Porque eu vi aqui. Gente que nem um dia entrou no culto online. Gente que nem um dia entrou na escola bíblica. Está fazendo o quê? Depois vai dar desculpa do quê? Foi naquele dia que ele falou, aparta de mim que eu não vos conheço. Mas, Senhor, não tem conversa. Então, Daniel entra, ora 3 vezes por dia. Já estavam de olho nele, agora mais ainda. E aí? Se fosse hoje, tinha alguém mandando o zap, né? Ó, peguei ele. Ó a foto aí dele orando. Pegaram Daniel orando. Aí vão diante do rei. Falam, rei, aquele Daniel está fazendo um pouco o caso do teu interdito. Está fazendo um pouco o caso do teu decreto. O senhor não assinou um decreto aí, que não se pode mudar, que nenhum homem durante 30 dias pode fazer qualquer petição? E o Daniel continua 3 vezes por dia orando. Sinal que eles estavam vendo quantas vezes Daniel orava. Quantas vezes você ora? Quantas vezes você se relaciona com Deus? Lá estava Daniel orando. O rei ouve isso. E agora? Ele tentou, durante o dia inteiro, mudar aquilo, para que Daniel não fosse para a cova dos leões. Porque ele amava Daniel. Porque Daniel era aquele cara boa praça. Daniel era aquele crente que enchia o ambiente quando ele chegava. Daniel era aquele sujeito que trazia alegria no ambiente que ele estava, que trazia paz, que trazia, olha só, entendimento, sabedoria. Então o rei falou, não posso perder esse cara. Mas os caras falaram, ei, ô rei, peraí, essa lei não pode mudar. Não adianta. É irrevogável esse decreto que tu assinaste. Aí naquele momento eu acredito que o rei entendeu que ele caiu numa cilada. Que ele entendeu que os caras queriam era acabar com Daniel.
Porque eu imagino, irmãos, que talvez alguma outra pessoa durante todo o reino deve ter feito algum pedido. Mas só Daniel que teve vigilância. Que é assim que estava esses dias. Muitos comércios abertos, muitas coisas abertas, mas se ninguém visse uma igreja aberta, estava doido para denunciar. Porque esse é o espírito das trevas que domina sobre o nosso mundo. E o diabo não quer isso daqui. O diabo não quer te ver sentado aí. O diabo não quer te ver sentado aí recebendo instrução. É por isso que em casa você fala, ai, estou cansado, não vou assistir não. Mas aqui quando você vem, você ouve, você participa, você recebe, você entrega-se a ele, e o diabo não quer isso para você. Aí Daniel tem que ser chamado à presença do rei e tem que ser lançado na cova dos leões. Mas quando Daniel chega, o rei, com temor, com medo, ele vai declarar, Daniel, eu sei que o teu Deus, olha só, verso de número 20, é isso? Não, verso de número 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu serve continuamente, ele te livrará. O rei está dizendo, haverá livramento para você, Daniel. Olha só, irmãos, o rei está dizendo, Daniel, terá livramento para você. Irmãos, tem livramento para nós. Tem livramento de Deus. Irmãos, eu não quero aqui menosprezar, nem negar essa pandemia. Não quero fazer isso. Porque eu tenho entendimento. Eu só não quero dizer, irmãos, que isso não pode causar medo em você. Isso não pode apavorar você. Gente, irmãos, que vai para o mercado e quando chega em casa, gasta hora higienizando sacolinha de mercado. Higienizando saco de arroz, saco de feijão. Está neurótico, neurótica. Ah, irmãos, é falta de ler o Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar, não guardar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Então é o Senhor quem guarda a nossa casa, a nossa família. Não podemos deixar isso nos dominar. Sempre haverá livramento para nós. Haverá um bom futuro. Haverá uma boa esperança para nós. Sabe o que nós temos que fazer? É confiar. A nossa confiança tem que estar em Deus, irmãos. Nós temos que confiar no Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí diz, vai haver livramento. Aí o rei sela lá com o anel real, cova dos leões. Daniel é colocado lá dentro. Naquele momento, irmãos, todo mundo vai para casa fazendo o quê? Os inimigos de Daniel? Celebrando. Acabamos com Daniel. Todo mundo vai dormir de alma lavada. Conseguimos concluir o nosso projeto. O rei vai dormir, vai para casa angustiado para o seu palácio. Nem dorme. Passa a noite em claro. Não vendo a hora de manhã cedo ir lá. Quando ele acorda, ele vai. Angustiado, ele chama por Daniel, achando que Daniel poderia não estar morto. Acaso o teu Deus te livrou, Daniel? Quando ele ouve a voz de Daniel dizendo, viva o rei. Eu estou vivo. Os leões não me fizeram nada. Porque o meu Deus enviou o seu anjo. Daniel está dizendo, eu não estava sozinho aqui, rei. Havia a presença do meu Deus comigo. E ele me guardou e ele me livrou. E aí a cova é aberta, Daniel é retirado. Olha só. Os leões não conseguiram dar conta, irmãos, de conseguir destruir a Daniel. Por quê? Porque Daniel havia um espírito de excelência. Quando os leões viram Daniel, irmãos, não viram a carne de Daniel, viram o espírito que havia em Daniel. Leão gosta de carne. Por isso que João nos fala, naquele relato de Jesus com a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em verdade. Sabe, eu imagino Daniel entrando naquela cova. Sem medo, sem angústia,
mas dando glória a Deus, orando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu estava ontem ouvindo, reassistindo uma parte do DVD do Thales, Saudades, quando ele conta um pouco da história do pastor Wesley, ali em Minas Gerais. Esse pastor Wesley, irmão, ele se dizia ser servo de Satanás. Para você ter uma ideia, ele era canibal. Ele comia rim, bofe e coração humano. Ele matava as pessoas e comia. Bebia sangue e tudo mais. Quando ele chegava na cadeia, ele já chegava dizendo que era Satanás que reinava ali, que o demônio e tal, e fazia as piores atrocidades dentro do sistema carcerário. Fugia de um para outro, era capturado e vivia assim. E um dia, ele chegou a uma prisão, onde um traficante, que estava lá há muito tempo, se converteu ao Deus vivo e entregou a sua vida para Jesus. E quando ele chega naquela cadeia, dizendo que o demônio reinava ali, aquele outro irmão, que estava ali agora convertido, falou assim: eu quero mudar para a tua cela. Admiro você, sempre segui você, me espelhava em você, mas agora eu me converti ao Senhor e sei que você não vale nada, que você não é um ninguém. Quero ficar com você. Você está doido. Ninguém quer ficar comigo, você quer? Eu quero. Aí ele falou assim, então é o seguinte, você tem 10 dias para mudar a minha vida com esse, e xingava Jesus, Deus de tudo quanto era nome. Você tem 10 dias. Se você em 10 dias não mudar a minha história, não mudar a minha vida, você vai servir Satanás junto comigo. O irmão falou, está feito. Aí, irmãos, primeiro dia, oração. O dia inteiro orando. Segundo dia, oração, 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 oração. Terceiro dia, oração. Ele falou, irmão, você não para de orar, não? Vou matar você. Você só vive orando, você não para de orar. Quarto dia, quinto dia, diz que quando foi no sexto dia, aquele irmão começou a orar e orou em línguas. Pá! Ele falou que o negócio começou a estralar dentro dele. Começou a mudar, ele falou, não vai dar não, esse negócio aqui não vai... Ele falou que a carne dele tremia quando aquele irmão começava a orar em línguas, dentro da cela. Aí, antes de findar os 10 dias, ele diz, aí, vem cá, como é que eu faço? Eu quero entregar minha vida para Jesus. O irmão falou, peraí, não é assim não, calma. Não é assim bagunçado não. Amanhã, meio-dia, vai chegar um pastor aqui na cadeia, ele vai te chamar pelo teu nome e você vai entregar a sua vida para ele. Para Jesus. Aí ele falou que quando foi no outro dia, meio-dia e pouquinho, chegou um pastor na cadeia. Quando reuniu o pessoal, ele falou, cadê o Wesley? Ele falou, todos vocês sabem que hoje não é dia de eu estar aqui. Não é dia de culto, não é dia de visita. Mas Deus me mandou aqui por causa de você. Irmãos, disse que ele caiu e chorou e orou. E Deus recebe a ele. Depois de 30 dias, Deus batiza ele com o Espírito Santo. Ele diz que a primeira oração dele, ele começou a orar, os demônios se manifestavam dentro daquela prisão. Pessoas vomitavam. E ele começa a trabalhar para o Senhor. Os obreiros deles, irmãos, ali na cadeia, era sentenciado a 60 anos, a 300 anos, 500 anos de cadeia. Quando Deus quer fazer, ambiente, circunstância, situação não impede o agir de Deus. Porque Deus é detentor de todo o poder. E foi esse Deus que agiu na defesa de Daniel. E a Bíblia diz que depois, olha irmãos, vamos colocar por baixo aí, os leões não deram conta de comer Daniel, mas agora lançaram 122 homens, mais mulheres, se todos eram casados,
nós tínhamos aí 244. Só aí. Sem contar os filhos. Vamos colocar por baixo aí, 500 pessoas foram lançadas naquela cova dos leões. O texto diz que nem tocaram o chão, até os ossos tinham sido devorados. Será que os leões tinham fome? Por que aqueles leões não conseguem comer um homem e comem aproximadamente 300 homens, 500 homens? Isso é proteção de Deus, irmãos. Isso é cuidado de Deus. Então, se você ainda tem medo, desculpa, para de servir a Deus. Porque se esse Deus não consegue te guardar de uma enfermidade, ele não serve para ser o teu Deus. Se o Deus que você diz que serve, que é o Deus do impossível, não pode guardar você de morrer com esse vírus, então larga ele, desculpa. Para de servir a ele. Fica na tua casa e vai servir as trevas. Porque ele não serve para ser o teu Deus. Não podemos menosprezar as coisas, irmãos. Posso ter cuidado. Eu não posso achar que porque Deus me guarda, irmãos, eu posso pegar o meu carro e sair sem cinto, dirigindo na contramão, a 200 por hora, e achar que Deus está me guardando. Aí eu estou sendo imprudente, eu posso estar fazendo aquilo, chamando para a minha vida, atraindo para a minha vida a morte. Ou como em alguns casos, pessoas atraindo para si, maldição. Agora, irmão, se eu me cuido, se eu me guardo, me preservo em Deus, tá bom, irmãos. Tem gente que não foi para... Eu vi gente, irmãos, que não foi para a igreja, que ficou nessa aí e pegou o Covid mesmo, não vindo para a igreja. E tem gente aqui na igreja todo dia. Eu vim para a igreja todos os dias, desde o ano passado. Fui para o cemitério. Fui para o hospital. Passei em casa de todo mundo. Se peguei, irmão, não senti nem um respiro. E tantos outros aqui também na mesma situação. Nós não somos melhor do que ninguém, irmãos. Mas o nosso Deus é melhor. Não é porque nós somos melhor. É porque o nosso Deus é melhor. É porque o nosso Deus guarda. Ah, bispo, e os pastores que morreram? Irmãos, cada um. Cada um dará conta de si, eu dou conta de mim. Agora, eu não posso me apavorar e, por causa do medo, achar que todo mundo vai morrer. E aqueles que morreram, irmãos, em Deus, fazendo a vontade de Deus, uma coisa é certa, há um lugar reservado em Deus para ele. Paulo vai dizer, eu estou aqui em conflito. Eu não sei se morrer ou se ficar, eu fico aqui. Quero morrer, mas quero viver. Porque estar com morrer é bom, estar com Deus, mas com vocês também é bom. Então, irmãos, eu sei que ninguém quer se despedir dessa terra. Então, irmãos, os cuidados, tenhamos. Mas não deixe o medo dominar a tua vida. Daniel é prova disso. Não deixou o medo dominar a vida dele. Mantenha a sua oração mesmo quando não era para orar. Confiou em Deus quando muitos não estavam confiando. Porque não só tinha Daniel ali, tinha muitos outros. Eu tenho certeza, irmãos, que Daniel só não entrou na fornalha ardente porque ele não estava no reino naquele momento. Ele estava em missão dada pelo rei fora do palácio. Porque se quando foi levantado a estátua, Daniel estivesse lá, Daniel também tinha entrado na fornalha ardente. Então, irmãos, se a Bíblia nos conta infinitos milagres que aconteceram, existe hoje infinitos milagres que Deus tem mostrado, como nós não podemos? Como nós não podemos confiar nesse Deus? Nós temos que acreditar mesmo e fazer a vontade dele que aconteça. Não podemos, nós somos igreja. Mas quantas pessoas têm se convertido dessa pandemia? Quantas pessoas nós temos convertido como igreja nessa pandemia? Quantas pessoas nós temos ajudado nessa pandemia? Porque as pessoas acham que as pessoas só estão precisando de dinheiro e de comida nessa pandemia. Não. As pessoas estão precisando de ajuda espiritual. De serem transformadas por Deus. De serem consoladas por Deus. Porque aqueles que não têm o Espírito Santo, irmãos, são consolados através de quê? Qual é a nossa ajuda? O que nós temos feito para essas pessoas? Então, nós precisamos continuar sendo igreja. É por isso que o rei vai decretar, agora em todo o meu reino, todos devem tremer e temer ao Deus de Daniel. Olha só.
Deus se torna conhecido em todo o reino Medo e Persa por causa de Daniel. O mundo precisa conhecer o Deus ao qual nós servimos. Sabe? O Deus da Wilma, Deus da Paula, Deus do André, do Neto, do Douglas, do Maurício, da Elizabeth, da Vitória, da Thaís, da Antônia. O Deus que você serve precisa ser notório na vida dos outros. Que você não duvide do teu Deus e não deixe o medo dominar você. Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar nesse momento. Eu quero que você aí no seu lugar, você que está em casa, ore ao Senhor. Sirva ao Senhor com interesse de coração. Pai, em tua presença nós te louvamos nesta manhã. Eu sei que o teu Espírito se move nesse lugar em nossas vidas. E eu sei que esta palavra o Senhor traz nesta manhã para nos confrontar. Espírito Santo. Eu sei que esta palavra é uma palavra de confronto. E que nós não podemos ter medo em meio às trevas. Nós não podemos Deus de milagre, Jesus. nos acovardar em meio a momentos de dor, de tristeza e de angústia. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Que assim como o Senhor livrou Daniel da cova dos leões, livra dos nossos medos, livra dos nossos temores, livra-nos das nossas covas, livra dos leões que são colocados diante de nós, e nos faz viver a tua vontade. Nós confiamos em ti. A nossa confiança não está posta no homem, a nossa confiança está posta no Senhor. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Que venha o teu avivamento. O avivamento não virá se não houver fé, se não houver arrependimento. Estás aqui, Quebrando. movendo entre Oh! nós, te adorarei. Nós te adoraremos, Espírito Te Santo. adorarei. Nós não temos dúvida que o Senhor está aqui no nosso meio. Aqui, Aí na casa do meu irmão, da minha irmã. te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Tu estás aqui. Transformando nossas vidas. Ele está Te aqui. adorarei. Adore ao Senhor. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O teu Deus é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, aleluia. Aqui, tocando os corações. Toca cada coração nessa manhã, Senhor. Te adorarei. Visita cada coração angustiado, cada coração aflito nesta manhã, para que haja um senso de intimidade, de adoração com o Senhor nesta manhã. Move os corações, move as multidões, Deus. Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Eu te adorarei, Senhor. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga, Senhor, as lágrimas de todos aqueles que têm perdido seus entes queridos, todos aqueles que perderam parentes, que perderam amigos. Traz o consolo, Espírito Santo. Enxugue as lágrimas. Restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Oh, obrigado, Deus de milagres. Obrigado por nos guardar, por nos proteger. Obrigado por estarmos na tua casa nessa manhã, celebrando a vida, celebrando o teu nome. Recebe a nossa adoração. Intervenha na nossa situação, sobre a nossa nação brasileira, Deus. Oh! Ei, tu és santo e poderoso. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nossas casas. Vem sobre nossas famílias. Esse é quem tu és. O teu Deus. Esse é quem tu Este é o teu Deus, o que opera sinais e maravilhas. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse Deus que você serve, o Deus do milagre, o Deus do impossível. Esse é quem tu és. 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 Oh, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada pelo poder e pela glória do Senhor revelada sobre as nossas vidas. Abençoa cada vida aqui presente, os que estão em casa. Derrama o teu poder e visita também aquele que está com medo, que seja animado agora. Que vença o medo, que vença a angústia, que o pavor saia. Tu és o Deus de milagres. E que a alegria esteja sobre cada um dos teus filhos. Eu quero te louvar, Espírito Santo. Eu quero te louvar, Senhor Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Espírito de Nós te adoramos. Te adoramos. Tu és o Deus de milagres. Esse é quem tu és, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluias. Oh, que presença gloriosa. Que presença gloriosa, Deus. Tu és o nosso Tu estás aqui, Senhor. Deus. Uou! Seu nome é Jesus. Santo! Seu nome é Jesus. Esse é quem tu és. Ele está aqui. Esse é quem tu és. Esse é o
Todo-Poderoso, o seu nome é Jesus. Esse é quem tu és. Esse é quem Esse é quem Esse é quem tu és. Esse é Oh! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia, está bem, queridos? Você pode se sentar por um instante? Antes de nós encerrarmos, eu queria compartilhar com você um vídeo e nós estamos, querido, com um projeto ousado em Deus, pelo Viva Missões, também de pastor Idelberto, e nós estamos, a partir da semana que vem, na outra segunda CC, amanhã dia 26, do dia 26 de abril ao dia 2 de maio, nós vamos ter uma semana de oração pelas nações. Nós já estamos, irmãos, com mais de 200 líderes de vários lugares do mundo. Nós temos gente do Japão, da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, Suíça, Suécia, Itália, França, Estados Unidos, Moçambique, Uganda, Níger, Indonésia, Burkina Faso, Bélgica. Muitos pastores e missionários, irmãos, que estão envolvidos nesse projeto. Serão oração 3 vezes por dia. De manhã, das 6 às 7, meio-dia a 1 e das 18 às 19 horas. Eu queria compartilhar com você um vídeo. Dá para passar aqui, Douglas? Tá? Abaixando aí? Se tiver ok, você me avisa. E nós vamos, irmãos, incendiar o mundo com oração. Porque existe um vento de avivamento. Existe um vento de avivamento em Deus. Se você conseguir, Douglas, baixa aí. Eu mandei no grupo do encontro. Tem um vídeo também do pastor Ru, que eu mandei no encontro ontem. Se puder baixar ele, baixa também para o pessoal assistir aqui rapidinho. E nós estamos, irmãos, com muitos pastores em uma aliança, clamando por avivamento sobre a terra. Deus está nos dando algumas estratégias. Nós vamos entrar com força agora, através do Viva Missões, para expandir o Evangelho, o Reino e as obras missionárias. Nós estamos em foco aí para estabelecer uma base na Europa, da onde nós vamos ramificar a obra missionária na Europa e nos estados asiáticos, oriental e no ocidente. Então, esteja orando, e isso vai começar com oração. E nós temos visto, irmãos, muitas alianças sendo feitas. Muitos pastores de vários lugares do mundo têm se aliançado a nós. E Deus vai fazer coisas extraordinárias nesse período. Sabe, Deus tem queimado o coração de muitas lideranças em todo o mundo. Tem sido, irmãos, uma verdadeira Babilônia. Homens orando, homens falando espanhol, inglês, francês, alemão, tá um negócio louco lá. Mas é assim para a glória do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias através dessa semana, que os homens e as mulheres de Deus vão se levantar para orar. Eu quero convidar você, igreja. Vamos montar os grupos. A oração vai ser aqui na igreja, irmãos. Eu vou ficar responsável por um horário com um determinado grupo, né? O Espírito Santo vai ficar responsável com outras irmãs por um determinado horário. Não sei se manhã ou se meio-dia. Eu sei que para as mulheres meio-dia é difícil, pela manhã ou pela noite.
E nós vamos fazer esse revezamento. Vai ser 7 dias de oração. E sem contar, nós fizemos uma escala aí com os pastores, com os líderes, de 5 em 5 minutos. Vai ter um pastor e um líder orando pelas nações. De 5 em 5 minutos, vai trocar. Cada 5 minutos vai trocar um pastor do mundo aí que nós estamos envolvidos, orando pelas nações. Então vai ser, irmãos, 7 dias, 24 horas por dia de oração. Incenso subindo ao trono da graça de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, aqui o nosso ano é tempo de avivamento. E Deus está despertando, não só aqui na nossa igreja, Deus está despertando em várias igrejas, em vários... Tudo que nós temos compartilhado, irmãos, com vários pastores, as pessoas estão aceitando, estão dizendo, estou junto, estou dentro, minha igreja está com você, né, em oração, vamos orar. E Deus está levantando muitas pessoas, né? Tanto é que nós já passamos no grupo aí, do WhatsApp que nós criamos, mais de 200 líderes, só de líderes, irmãos, pastores e missionários. Tem mais de 200 pessoas que eu estava vendo ontem. Se chegar a 250, a gente vai ter que mudar para o Telegram, para que todos possam participar. Então, irmãos, eu quero convidar você, igreja, a orar. Vai ter oração todos os dias, como nós estamos orando aqui. Os demais grupos vão continuar, a gente vai só dar uma ramificada, acertar, para ter oração de manhã nessa semana, que a gente vai conversar, irmãos. Vocês sabem que o propósito desse lugar, o propósito de Deus no meu coração, é que nós vamos ter oração 24 horas nessa igreja, 7 dias por semana. Vai ser assim. Vai entrar pessoa e vai sair pessoa. Eu creio que vamos chegar nesse nível, aonde essa igreja não vai parar de orar. Vai ser 24 horas por dia essa igreja orando, com 7 dias por semana, orando pela cidade, pelas nações, pelos povos. Deus fará coisas extraordinárias. Deus está enviando adoradores, atalaias, para se colocar na brecha, para orar e clamar ao Senhor, para chorar em nome de Jesus. Tá certo aí, Douglas? Solta para mim o vídeo aí. Volume aí. Amém, queridos? Agora eu quero pedir para o pessoal colocar aí o outro vídeo, que é do pastor Hu. Ele deu uma palavra sobre o mundo e o corona. Enquanto enfrentamos a era do corona é como uma montanha russa. Sobe e desce. Parecia recuar, mas tornou-se perigoso novamente. À medida que essa situação se repete, nossa mente sofre também uma retração. Em Eclesiastes 7,14, Deus disse: alegrem-se em dias prósperos, mas considerem também nos dias ruins. Achamos que hoje é um dia difícil. O mais importante é, por ser um dia difícil, no lugar, descubra a vida nisso. Então essas vidas brilhará mais. Por exemplo, quando há muita água devido a uma enchente, parece que há uma abundância de água, porém a água é lamacenta. E o que parecia é de água, enquanto todo mundo está lutando com dificuldades. Se alguém tem verdadeira fé na vida, por causa dessa crença, será capaz de superar essas dificuldades. Tenho certeza que vamos vencer. Todos nós temos esse tipo de fé poderosa. Que todo mundo possa vencer. Você possa vencer pela fé até o fim. Lutemos. Glória a Deus. Amém, queridos? Esse é o pastor Hu, que é o pastor da igreja metodista, ali em Seul, um grande homem de Deus. Eu creio que, se Deus quiser permitir, em breve ele estará conosco em São Paulo. Né? Esteve conosco em 2017, no Rio, em Pernambuco. 19, perdão. 19? Não, né? Foi 18. Teve 18 conosco em Recife. E, por causa da pandemia, não consegui chegar em São Paulo ainda, mas a gente vai fazer um grande trabalho com ele
em São Paulo. Então nós estamos envolvidos nessa semana de clamor, irmãos. Deus tem levantado grandes homens de Deus. Nós estamos com um casal que ele é filho de brasileiro, casado com a Indonésia. Felipe e a Maria, eles estão na Indonésia. E na Indonésia, irmãos, não se pode pregar o evangelho, porque você pode ser preso. Mas Deus tem dado estratégia para eles, através de escolinha de futebol, através de curso de beleza. E eles têm pregado o evangelho do reino na Indonésia. E muitas pessoas têm se convertido ao Senhor. Eles estão essa semana em Recife, dando testemunho. Nós estamos orando por ele. Então, grande coisa, irmãos, Deus está fazendo. Essa semana nós encerramos hoje a oração pela Líbia. O pastor Emerson de Portugal tem feito cada semana uma live. Eu estive fazendo parte quando foi sobre o Brasil com ele. Toda semana nós temos orado. Essa semana nós estivemos orando pela Líbia. A Líbia tem enfrentado dificuldade religiosa muito grande, muito tráfico de crianças. Então nós temos orado para que as eleições que vão ser feitas agora possa ser colocado um homem que tem a abertura para o evangelho do reino. Então nós estamos orando pela Líbia, por vários lugares. Então, irmãos, eu quero encerrar esse momento com você que está aí pela tua casa, na internet. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Que você tenha uma semana abençoada. Quero avisar para todos vocês, terça-feira nós teremos a nossa escola bíblica. Essa semana não será presencial, será online ainda, tá? Já tínhamos combinado, então essa semana nossa aula será online, às terça-feira, tá? Às 20 horas, tá? Então, em nome de Jesus, você vai estar participando ali. Só falta de você que não tem participado na escola. Tem sido muito boa, irmãos. Falta você participar conosco em nome de Jesus, amém? E na quinta-feira, às 20 horas, o nosso culto presencial, amém? Então, como nós estamos aqui com distanciamento, com máscara, nós instalamos os refil ali de álcool em gel. Só não foi colocado porque estava sem um refil de gel, né? Vai ser colocado na semana. Então, você chegar, tem um lá embaixo e um aqui em cima para você já fazer a sua higienização sem alguém ficar colocando na sua mão, tá bom? Então, você vai se preparando para isso aí em nome de Jesus. E os irmãos, por favor, nos ajude aí, né? Com o pessoal no auxílio de máscara, por favor, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Então, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Queridos, quero falar Olá, com amado, vocês. queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça em nossos corações. Eu sou o Bispo Antônio Pereira, da comunidade cristã Deus Soberano, aqui em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, e também diretor do Viva Missões de São Paulo. Quero convidar você, juntamente com a sua igreja, para participar conosco de uma semana de clamor pelas nações. Essa semana de oração que vai acontecer do dia 26 de abril ao dia 2 de maio, em 3 períodos. Pela manhã, das 6 às 7, pela tarde, do meio-dia às 13 e à noite, das 18 às 19 horas. Você que é parceiro, que é amigo, que está aliançado conosco, eu quero que você faça parte desse grande mover. Eu tenho certeza que Deus realizará grandes coisas nas nações e grandes portas se abrirão. Conto com a sua oração, a oração da sua igreja. Vamos junto nessa. Um grande abraço, que Deus te abençoe.